Este é o podcast Ato Zero. Aqui a gente discute cinema, educação, diversidade, cultura e como tudo isso se conecta às nossas vidas. Quer saber mais? Então, vem comigo. Começando então, nosso terceiro episódio do podcast Ato Zero. Se a minha voz estiver um pouquinho robótica aqui com uma interferência no fundo, igual estava no segundo episódio, faz todo sentido, porque hoje a gente vai falar de robôs, de ficção científica, de algoritmos, então essa interferência é a culpa dos robôs. Olha eu, né? Colocando a culpa da minha incompetência no tema do episódio. Enfim. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao terceiro episódio do Ato Zero Podcast. Se você ainda não ouviu nosso primeiro episódio, nosso segundo episódio, ora, faça o favor. Vai lá ouvir a gente, né? A gente tá lá no Spotify, no YouTube, Amazon Music, Google Podcast, por enquanto, né? Então eu tô aqui com meu colega, mais uma vez, Júnior. Bom dia, Júnior. Bom dia, Jardel. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Estamos hoje aqui preparados para mais um podcast quente. E esse podcast promete, né, Jardel? Promete bastante, porque hoje, como eu disse, né, foram convidados aqui nossos alunos cujos trabalhos, né, as histórias, falam sobre ficção científica, ficção especulativa, tecnologia, algoritmos, internet, máquinas, enfim. Essa é a temática deste episódio. Será que a ficção mente, para melhor dizer a verdade? Só para relembrar, né, como a gente discutiu lá no primeiro episódio, a intenção aqui do Ato Zero é também documentar esse projeto que está acontecendo na escola, onde eu e o Júnior lecionamos, que é um projeto Cinema Digital, cujo objetivo é produzir curta-metragens com base em adaptações de obras literárias. Então, esses alunos que vão estar aqui hoje conversando com a gente estão produzindo obras com temáticas, né, que lidam com ficção científica e ficção especulativa. Tá, mas o que é isso, Júnior? O que você entende aí, então, por ficção científica? O que seria ficção científica? Cara, ficção científica, eu acho que não tem como a gente falar sobre ficção científica se a gente não falar de um escritor em questão que todo mundo conhece aqui, né? Eu acho que grande parte dos jovens, até mesmo da nossa geração, Jardel, conhece por basicamente Júlio Verne. Né? Ele foi um escritor francês. Ele viveu de 1828 a 1905. Um escritor, né, do século XIX aí, e ele foi o precursor da literatura francesa da ficção científica. No caso, as obras dele, como 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, A Volta ao Mundo em 80 Dias, entre outras, todas essas obras dele recaem sobre o que é a ficção científica. Na verdade, a literatura dele estava à frente do tempo dele. Então, ele viu um potencial das máquinas, digamos assim, favorecendo ao homem à frente do seu tempo. No caso da invenção do submarino, né? As viagens ao espaço. Então, eu acho que ficção científica é isso, é você imaginar alguma coisa que ainda não existe, seja ela ligada à tecnologia, seja ela ligada à robótica, de uma forma geral. Então, acredito que a ficção científica seja isso. Imaginar um futuro onde os robôs estarão aí sobrevoando, ajudando no nosso dia a dia, ou até mesmo, em um caso mais dramático, uma guerra entre os homens versus as máquinas, por assim dizer. Justo. E esse é um plot bem comum, né, das histórias de ficção científica, bem um clichê bem comum aí nessas histórias. E o Júnior citou obras aí excelentes e clássicas, né, muito recomendáveis do Júlio Verne. E a gente pode pegar aqui num outro viés também, né? A gente citou aqui exemplos de dois conceitos, né, que são a ficção científica e a ficção especulativa. Qual que seria a diferença, né, entre os dois? Bom, além do Júlio Verne, a gente pode citar uma pessoa muito importante para a ficção científica também, que é o Isaac Asimov. Bem lembrado. Né? Isaac Asimov é autor de uma obra que todo mundo aqui já deve pelo menos ter ouvido falar, né, que é Eu, Robô. Eu, Robô é um livro, né, de contos, e ele foi adaptado para o cinema já há algum tempo. Tem um filme, né? Eu, Robô, bem famoso, muito bom filme, recomendo. O Will Smith, né, que fez ali o personagem bem,
O papel do Will Smith ficou muito legal. Eu acho que casou bem o personagem do livro com o ator Will Smith. Acho que ficou muito bacana aquela Certamente, junção ali. com certeza. E ele traz ali conceitos, né, nesse filme, que serve de porta de entrada para muita gente, para o universo de Isaac Asimov, que é um universo gigantesco. É um autor, assim, que escreveu muito, mas muito mesmo. E a obra é tão extensa, né, que ele tem um universo compartilhado, assim como nós temos na Marvel aí, né, um grande universo compartilhado. Isaac Asimov já fazia isso décadas e décadas atrás, né? Além de Eu, Robô, ele tem aí uma série de livros, de histórias sobre os robôs, sobre um império galáctico, né? Ele tem a obra Fundação, que recentemente ganhou uma adaptação de série lá no Apple TV Plus. É uma série que eu recomendo muito, e um livro que eu recomendo muito também, uma série de livros, né? E tá, por que que eu tô falando de Asimov, né? Ele mesmo lançou uma discussão sobre o que era ficção científica décadas atrás, né? Asimov, lendo as obras dele, as obras, além de imaginarem esse mundo fantástico, como o Júnior bem lembrou, elas têm um compromisso muito grande em descrever a ciência por trás daquilo que está sendo utilizado. Por exemplo, em Fundação temos lá as naves, temos os planetas, temos as viagens interplanetárias, e o Asimov se preocupa muito em descrever minuciosamente como que esses mecanismos funcionam, justificar cientificamente como que aquilo ali poderia, talvez, ser possível ou não, né? Essa é a diferença básica para a ficção especulativa. A ficção especulativa, ela já não tem esse compromisso com a ciência. Então a ficção especulativa é isso de imaginar um mundo que não necessariamente é real, né? E que também não tem esse compromisso de descrever minuciosamente aquilo que é científico ou não, né? Por exemplo, funcionamento de máquinas, se aquilo tem uma justificativa, né, com o que nós conhecemos hoje. E aí a gente abre ainda mais o leque, né, com a base nessa definição. Exemplos de história que talvez não sejam classificadas de início como ficção científica, eu vou trazer aqui um livro e uma série, né, chamado O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale. É um livro da década de 80, escrito pela escritora canadense Margaret Atwood e adaptado já há alguns anos para uma série lá no Hulu. E é uma série muito famosa, muito conhecida, né, e que, em resumo bem breve, né, ela imaginou na época um mundo em que a taxa de natalidade tinha caído muito. Não estavam mais nascendo crianças, pessoas não conseguiam mais ter filhos, engravidar. E então acontece com base nisso, né, em diversas outras coisas, em radicalismo religioso, acontece um golpe nos Estados Unidos e surge um governo teocrático, totalitário, né? A sociedade volta ali para os costumes tradicionais, nas vestimentas, nos costumes, praticamente uma Idade Média, né? E as mulheres que conseguem engravidar são basicamente escravizadas, né? E colocadas nas casas dos altos comandantes como escravas sexuais. Onde está a ficção científica nisso, a ficção especulativa, né? Tem esse lado aí da taxa de natalidade e da solução que encontraram. E tem também a questão da distopia. Distopia, né, parece um conceito ligado aí à utopia, mas são histórias que imaginam um futuro em que alguma coisa ali estava dando errado e que alguém propôs uma solução que aparentemente resolveria esse problema, mas causa problemas maiores ainda. E aí nós temos vários, né, exemplos de distopia, assim como o Conto da Aia. Jogos Vorazes, que é uma franquia bem atual, Vorazes. né, que é E bem, que os jovens gostaram muito, né? sim, é uma distopia uma das mais populares entre os jovens, né, Justamente. e que vai ganhar aí uma continuação, não uma continuação, um spin-off, né, no ano que vem, contando uma história aí de anos antes da história original. Justamente. Tem um livro também sobre isso, da autora. Poderíamos colocar Divergente também, Jardel? Divergente é um ótimo exemplo também de distopia, né, que imagina um mundo futuro em que tentam organizar a sociedade de um jeito um tanto quanto controverso e dá muito errado, né. Uhum. Ah, e vários outros que podem ser lembrados, e até livros mais antigos e clássicos, como 1984, do George Orwell, Muito bom. Muito bom. temos. E um exemplo que eu gosto de citar muito é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse sim tem muito de ficção científica ali. Porque, gente, o Aldous Huxley, na década de 20, ele previu coisas que realmente vieram depois em termos de tecnologia, olha só. Ele previu a inseminação artificial, por exemplo.
Ele imaginou um mundo em que os seres humanos não nasciam mais pelos meios tradicionais, né, mas por uma linha de montagem, assim como carros e máquinas. Por quê, né? E aí a gente faz essa pergunta: por que os autores escrevem o que escrevem? Eles agem de acordo com o contexto histórico no qual eles estão. Década de 20, o que que a gente tinha ali? Né, o nascimento ali da industrialização, período pós Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra, então era um período de aceleração, né, em que a sociedade estava se industrializando. Então ele pensou, tá, e se os seres humanos, né, passassem a nascer por uma linha de montagem, se a sociedade fosse organizada de maneira bem diferente, como se fossem máquinas, né, seres humanos não fossem mais seres humanos. Olha só como o contexto histórico é importante para as obras, né? E é nesse viés que surge essa pergunta, que é a pergunta fundamental da ficção científica, da ficção especulativa. E se, né? Os autores começam realmente a produzir, né, esses mundos fantásticos e científicos aí a partir dessa pergunta. E se determinada coisa acontecesse? E se aquilo fosse real? Né? Essa é a pergunta base da ficção científica. Justamente nessa pegada aí, né? Se nós também pegarmos, você está na parte mais nova da literatura, eu estou na parte mais antiga um pouquinho. O próprio Júlio Verne mesmo, ele previu nos seus livros muitos avanços científicos muito posteriores à sua época, como, por exemplo, televisão, o helicóptero, o cinema, né, do jeito que ele é, o cinema falado, porque até então o cinema ele era apenas ele era o cinema mudo, ele não tinha o áudio da forma que a gente tem, a vitrola, o gravador, as esteiras rolantes, o próprio ar-condicionado, o avião e as viagens espaciais, que hoje em dia, se a gente for pegar, tá quase uma coisa acessível. Alguns milhões de dólares você consegue ir ao espaço. Claro, super fácil. É super fácil, tá muito acessível nesses O tempos. Bezos que o diga, né? Nossa, ele. Pois é. Então, olha a importância da gente analisar essas obras dentro do contexto histórico, né? E é por isso que a gente está aqui com os nossos convidados hoje, né? O assunto está muito legal, a gente pode expandir muito isso aqui, mas vamos para o mise-en-scène, vamos trazer os nossos convidados aqui para o papo. Lights, camera, action. Então, gente, bem-vindos, bem-vindas aqui. Né? Na verdade, hoje, né, ao contrário dos episódios anteriores, que participaram mais as meninas, hoje nós temos aqui os meninos. Vou pedir para cada um de vocês aqui se apresentarem um pouquinho. Vamos lá? Eu sou Maurílio, tenho 15 anos, estou no primeiro ano 4 especificamente. Bom dia, eu sou o Michael Douglas, 16 anos, também do primeiro ano 4. Bom dia, eu sou o Alexandre, do primeiro ano 4 também, e eu tenho 15 anos. Bom dia, eu sou o João Vitor, tenho 17 anos, estou no segundo 3. Bom dia a todos, eu sou o Kaique, tenho 17 e sou do terceiro 1. Isso aí. Hoje a gente tem pessoas aqui de várias turmas. Primeira vez que a gente tem aqui, né, Júnior? Primeiro, segundo e terceiro ano. Justamente, primeira vez. Sejam bem-vindos aí, obrigado por toparem estar aqui com a gente nesse bate-papo. E meninos, né, vocês devem ter já anotado diversas semelhanças do que a gente tem falado, tanto hoje quanto ao longo da semana, e com algumas histórias que vocês têm adaptado, né? E eu queria que vocês, né, iniciassem aí falando um pouquinho, cada um aí de cada grupo, né, falando um pouquinho sobre a história que seu grupo está adaptando, né, como é que está sendo esse processo aí. Fala um pouquinho aí sobre ela, sem dar tanto spoiler, né, pra galera que não, não pegar de fato o que é. Tem que deixar a galera curiosa. O nosso projeto, na verdade, ele tem como o intuito instigar o público a cada vez mais assistir os nossos podcasts, né, Jardel? E aguardar o grande finale, que vai ser as obras de vocês disponibilizadas para todos, né? Que vão ficar prontas só no fim do ano, né? Então, ó, Só no fim do ano. Acompanha a gente aí, gente. Vamos lá? Quem quer começar? Então, nós do primeiro ano, especialmente meio ano 4, nós pegamos uma história que não tem muito a ver com tecnologia, nem tecnologia em geral. Nossa história é mais um pouco pé no chão e um pouco mais antiga, sendo uma história mais infantil um pouco. Mas a gente quis pegar para um lado mais de suspense. Nós queremos transformar essa história para um lado mais suspense, um lado não tão infantil como a história original dela era. Só que, para isso, eu achei um pouco difícil, mas também muito interessante e legal, pois eu nunca tinha feito isso. E quando eu comecei, eu tava com um bloqueio, um grande bloqueio, porque eu não sabia como começar.
Só que aí, igual o Jardel mesmo disponibilizou pra gente, eu li um pouco do livro, eu já tinha visto o filme, eu revi um pouco, aí eu consegui um pouco me situar um pouco na história. Comecei. Tanto que, bom que eu não estava sozinho, os amigos e meus colegas ajudaram bastante, a gente acabou. E agora a gente tá mais na parte de analisar o roteiro e ver se tem alguns erros, consertar e ver o que não tá bom e consertar. Mas, no geral, achei bem legal. Isso aí. A gente está aqui nessa semana pós-recebimento, né, das primeiras versões dos roteiros. Estou muito animado lendo esses roteiros, inclusive. Maurílio, você citou uma coisa importante, né? Eles pegaram uma história antiga, que é de um público diferente e que tem várias e várias versões, né? E que é uma história Uhum. considerada bem simples, assim, né? E que era. Algumas versões dela são voltadas para o público infantil, mas o mais interessante, né, de vocês é que encaixa-se ali na questão da ficção especulativa o fato de ter alguns elementos fantásticos que vocês estão adaptando para uma versão mais moderna, não é isso? Uhum. Mais moderna e sem tanto infantilidade como a história original é. Exato, porque é um conto de fadas, né? Já dando um pequeno spoiler aqui. É um conto de fadas que eles estão ali adaptando. Quando surgiu essa proposta e já vieram várias ideias ali, achei super interessante a proposta do grupo de vocês. Michael Douglas e Alexandre são do mesmo grupo, certo? São. Sim, isso mesmo. Sim. Como é que é a visão de vocês aí sobre a construção dessa história, a adaptação dessa história? Ou eu achei bem legal. No começo eu fiquei muito empolgado, porque assim, a história em si é muito legal. Se eu não me engano, eu que dei ideia também. Gostei muito dela. E também gostei de ficar na parte da trilha sonora, sabe? Porque eu acho muito importante e eu também gosto muito disso. Legal. A gente tá com vários papéis aqui hoje, inclusive, né? O Maurílio é roteirista, o Michael vai ficar ali responsável pela parte tecnológica, né? Sobretudo com trilha sonora. Isso aí. Aos pouquinhos os papéis vão começando a trabalhar. Lá no próximo bimestre a gente vai ter ali o pessoal da filmagem trabalhando, a cenografia, da edição. Isso aí. E só cortando um pouquinho, é bem interessante a gente ver até mesmo a organização desses grupos, em que eles já definiram ali o pessoal do roteiro, o pessoal da edição, né, que vai ficar com a mixagem e tudo mais. A gente pode ver que eles estão bem empolgados e trabalhando firme realmente Isso é. no projeto aí. É muito interessante ver essa movimentação. Eu acho que realmente o projeto ele está alcançando o que foi proposto. E realmente colocar esses meninos para pôr a criatividade para funcionar, pôr as habilidades, né, em prática, porque muitas vezes a gente fica limitado ali a trabalhar o conteúdo dentro de sala e não deixa o aluno expor as suas reais potencialidades. Então, na hora que a gente vê realmente eles, né, já tem ali o roteirista, já falou, olha, eu vou ficar com a edição, a parte do áudio, eu achei muito interessante, eu vou fazer isso. É bacana a gente ver isso acontecer. Exato. É aquilo que a gente conversou no primeiro episódio, né? É uma forma de descobrir habilidades que sem um projeto assim a gente não descobriria, né? Como inserir tudo isso dentro do contexto de sala de aula? Eu não saberia, por exemplo, que o Michael Douglas teria essa habilidade para trabalhar com áudio, com trilha sonora, se a gente não tivesse um trabalho como esse para fazer, né? Da mesma forma, né, a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui do episódio começar, sobre jogos e tudo, e como essas influências, né, auxiliam muito na aprendizagem desses alunos. Alexandre, por exemplo, né, além de ser um gamer aí, é uma pessoa que tem dons artísticos, né? Como para você, como é que tá sendo aí, Alexandre? Para mim está sendo bem interessante trabalhando esse projeto e inclusive eu tô trabalhando com o Maicon na edição e trilha sonora e sinceramente eu tô bem ansioso para quando o roteiro ficar pronto, as coisas, tudo, a gente começar a mexer um pouco mais por esse lado, né? Isso. A gente ainda não teve oportunidade de iniciar esse processo de edição, porque para editar a gente precisa, né, filmar, precisa do roteiro pronto. Então, Maurílio e Nathalie, a Nathalie esteve aqui no primeiro episódio, né, são os nossos roteiristas, e cada um foi se encaixando, né, de maneira bem autônoma aí na sua função. Eu deixei bem aberto, assim, para cada um poder combinar, de fato, as necessidades do projeto com as suas habilidades próprias, e tem dado muito certo, felizmente. Sim, meninos. Bom, eu vou falar aqui sobre o nosso roteiro. Não o nosso roteiro em si, mas um pouco mais da nossa história. É o tipo que a gente vai meio que pegar uma história que fora um pouco da realidade, né? Vai tentar implantar
meio com uma pessoa que vive fora do seu mundo, sabe? Tá fora do seu mundo e tenta achar tipo um lugar pra estar, um lugar melhor pra vida dela, que ela acha, né? Na história. Aí a gente vai tentar desenvolver. Eu meio que não tô fazendo muito parte do roteiro, só te dei algumas ideias. Quem tá fazendo parte é a Aninha, que acho que deve fazer parte do próximo podcast, eu não sei. Mas eu tô mais na edição também, por causa que eu tô muito ansioso também pra fazer essa parte da edição, mas aí o jeito é esperar, né? Um pouco mais sobre isso. O João é do grupo ali do segundo 3, né? E, João, eu fiquei muito empolgado desde as primeiras discussões, né, do grupo ali de vocês, porque, não sei nem se vocês sabem, mas vocês foram um dos primeiros grupos ali até as ideias, né? E eu lembro da primeira discussão na sua sala, né? Várias ideias rolando, né? A Bárbara ia estar hoje aqui com a gente, ela não pôde estar também. Vocês deram muitas ideias que eu prestei muita atenção na hora. Por quê? Né, o João falou um pouquinho aí da sinopse da história deles, que fala sobre realidade e irrealidade. Isso vai ser gancho para um monte de assunto que a gente vai discutir aqui hoje. Eu lembro do primeira vez vocês citaram como uma primeira referência um filme, né? Acho que, se não me engano, tá na Sim, Netflix, que era o De Volta ao Baile, né? sim. Que é um filme bem comum, né? Bem clichêzão, assim. Eu até lembro de você falando em sala de aula assim, nossa, assisti o filme é muito ruim. Não, o filme é horrível. O filme é muito ruim. Sim, Nossa, triste o filme. Triste. O filme é muito ruim mesmo. sincerão, né? Não, o filme é péssimo. Não assistam. É péssimo. E isso é uma verdadeira crítica. Não, é péssimo, péssimo, péssimo. Estamos aqui no bloco das não recomendações, né? Não assistam. As não recomendações. Então, a ideia surgiu dali, embora tenha sido uma referência que não deu certo, porque isso pode acontecer, né? A gente pensar que uma referência vai dar certo, vai rolar, e no fim não dá certo. É extremamente importante. E importante também foi você ter essa percepção, né? E que mudou um pouco a concepção do grupo inteiro. Por quê? Eu lembro bem da discussão ali no início que vocês queriam fazer um paralelo, né, desse filme, que basicamente conta a história ali de uma menina que fica em coma durante muitos anos e acorda, né, depois desses anos todos tendo que se readaptar à vida. O conceito em si é bem legal, é bem interessante, né? Talvez a história não tenha sido desenvolvida do jeito mais legal, mas eu lembro que vocês fizeram uma relação direta disso com Matrix, não foi? Foi, sim, foi, é verdade. E eu estava com Matrix aqui na ponta da língua, no momento a gente falar sobre Matrix, né? Porque não tem como a gente falar sobre ficção científica, distopia, filosofia, sem falar de Matrix. Matrix foi um fenômeno, revolucionou, ele serviu de referência para muitas produções cinematográficas que vieram após. Exato. E João, como é que vocês fizeram esse link com Matrix? Conta pra gente. A gente meio que pegou, né, por causa que a gente mudou a história inteira. Então acho que eu posso falar como é que ia ser mais ou menos antes. A gente ia meio que pegar e fazer a personagem, tipo, ter um acidente e acabar ficando em coma e tudo mais, né? Aí ela ia entrar em outra realidade, no coma. Aí meio que a gente, tipo, ia pegar, meio que juntando a história de Matrix, sabe? Pegar a história que é Matrix lá que eles vivem, pegaram e usaram a outra realidade, né? A realidade do Matrix, para usar como se ela estivesse num sonho, numa realidade dela em coma no sonho. Aí, tipo, da realidade do Matrix, né? Da outra realidade no sonho dela, do coma. Para usar como isso. Só que aí a gente acabou mudando, por causa que o filme era ruim, né? E a gente preferiu usar outro livro e outro filme também, né? A gente preferiu intercalar essas duas coisas. É porque Matrix, na verdade, ele trabalha a ideia ali, se você pegar logo no primeiro filme, nós vemos que há o que eles chamam de um cultivo, né? O ser humano, ele fica ali sendo cultivado, enquanto a consciência dele é colocada em uma realidade, digamos, por assim dizer, virtual. É uma realidade que tem o controle sobre o ser humano. Isso. Então, somente quando ele se liberta ali, quando, né, o Morfeu aparece e ele fala que o Neo é o escolhido, que na verdade o Morfeu já foi procurando, ele já estava à procura do escolhido, alguém que fosse capaz de libertar os seres humanos da Matrix, de uma consciência que, na verdade, ela trabalhava prendendo, digamos assim, a consciência humana, por se dizer. E olha só como é que é interessante isso, né? Como é que essa discussão ali do grupo do João foi legal, porque isso levou eles para um outro lado. Porque o conceito ali de realidade virtual permaneceu,
né, João? Aham. No roteiro de vocês, essa essência tá lá. E ficou muito interessante. Eu sou suspeito pra falar de Matrix, porque sempre quando me perguntam assim, qual é o seu filme preferido? Matrix. Matrix. E olha, ele foi lançado ali, como o Júnior disse, em 99, né? É bem anterior ao nascimento de vocês todos aqui, menos eu e Júnior. Eu tinha 10 anos nessa época. Eu tinha 8 ali, tava pra. Nem tinha feito 8 ainda. É, Então eu lembro que, claro, né? Eu, como uma criança ali, eu não entendi tudo o que aconteceu naquela primeira vez que eu vi, mas eu entendi que tinha algo ali. Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, assim, pensando, olha, tem uma coisa legal ali que eu não tô entendendo muito bem agora, mas eu vou entender. E aí, de assistir outras 200 vezes ao longo dos próximos anos, e, assim, mudou a minha concepção, tanto sobre cinema, quanto sobre histórias, quanto sobre a própria realidade, né? E eu fiz depois um curso de tecnologia e venho estudando isso aí ao longo dos anos. Matrix é revolucionário, tanto em termos cinematográficos, quanto em termos filosóficos, né? Matrix é muito bom. É difícil até de colocar em palavras. Matrix é perfeito. É um filme muito bom. A sequência é muito ótima. Mas o principal pra mim é o 1. O 1 é insuperável. Matrix 1 é muito. Tanto que, se eu não me engano, semana passada, passando na televisão, eu vi o 4. O 4 eu gostei bastante, onde o Neo revela que ele tá vivo, a Trinity também. Só que mesmo assim, o 1 ainda é muito bom. Mas o 4 eu gostei bastante também. O 1 é bom mesmo. Essa semana pra trás mesmo eu assisti. mas o 4, o que todo mundo sentiu falta no 4? Morfeu. Uhum, Faltou o Morfeu. verdade. Eu acho que o Morfeu fez falta ali, cara. Mas a crítica em relação de Matrix ali ficou um pouco meio complexa, porque eles trouxeram o Neo, mas trouxeram o Neo de uma forma, digamos que um pouco diferente. Trouxeram, na verdade, foi o John Wick, na verdade. Não trouxeram o Neo, trouxeram foi o John Wick. Mas, eu não sei, o John Wick, pra mim, ele ficou bom no personagem, cara. Eu acho que precisava. Porque depois de muitos anos, sabe, Matrix ter voltado assim, o visual dele, a aparência, sei lá, ficou muito bom. É, realmente. Olha, gente, eu acho que eu vou ser apedrejado agora, mas eu não assisto mais. Isso aí vai virar dever de casa, cara, assistir Matrix. Exatamente. Ó, primeira atividade do terceiro bimestre na minha aula, assistir Matrix. Olha, mas que legal, né? E gente, pesquisem depois aí sobre os depoimentos da Lana Wachowski, que é uma das criadoras aí, sobre Matrix 4. Eu achei genial, assim. Ela fez o filme, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente fica até amanhã conversando sobre isso. Ela fez Matrix 4 meio forçada, assim, e ela colocou elementos ali extremamente críticos. A própria Warner, a própria indústria do cinema. É genial. É genial mesmo, assim. Muita gente critica a sequência de Matrix, né, como o 2 e o 3, que passou de uma filosofia para um filme de ação. Enfim, eu não ligo. Eu amo de toda forma. É, eu também, a trilogia Matrix, pra mim, ela é muito boa, marcou uma época, né? Não tem como. E hoje em dia a gente vê a tecnologia avançando, pelo menos no cinema você consegue ver muito isso. Muitas vezes eles não conseguirem inovar, não conseguem trazer inovação. Como, por exemplo, um outro filme bem interessante é o Minority Report, do Tom Cruise. De volta aí, né? O Minority Report, ele pra mim é muito bacana, cara. Aquele negócio do reloginho ali no pulso, tal. É, Muito bacana, cara. Preciso de um relógio daquele. pra quem não sabe, Minority Report, né, é um filme de 2002, né, tem 20 anos. E ele imaginava já o ano de 2054, Justamente. né, de um sistema que previa crimes através ali de algumas pessoas. Isso era feito de um jeito um tanto quanto, né, controverso, né, não vou dar spoiler sobre o filme, mas trouxe ali muitas questões que serviram de base para o que a gente está discutindo aqui. Porque, né, a ficção científica, a ficção especulativa, o próprio Matrix, tudo isso aí, parece que a gente está falando do futuro, mas na verdade não é. Se vocês analisarem muito bem, né, quando colocam aí Matrix, e se as máquinas estivessem controlando o ser humano e criando uma realidade simulada para manter a gente preso a elas? Será que realmente isso é futuro? Vamos discutir isso aqui. Quando a gente vê lá em O Conto da Aia, a- as mulheres sendo obrigadas,
né, a passar por um regime ali totalmente teocrático e tradicionalista, opressor, tal. Será que a gente está falando de um possível futuro? Observem e pesquisem depois o que aconteceu com o Irã. Como que o Irã era na década de 70 e como que está hoje. Observem as mulheres especificamente. Isso pode acontecer. Então, a ficção científica, a ficção especulativa, elas fazem uma crítica exatamente ao presente, não necessariamente ao futuro. A representação estética, né, que é feita ali nas histórias traz um futuro, mas é uma crítica direta ao presente. Caindo um pouquinho de filme e entrando um pouquinho em anime, temos também o Sword Art Online, que foi bem interessante. Perfeito. Ele fala, gostou, né? Sabia que eu ia Muito gostar. bom. Já vi mais de 5 vezes as 4 temporadas, dublado e legendado. Nossa, o Michael só fala desse anime comigo. Nossa, eu já tô cansado. Já. O cara só sabe falar disso. E ele trabalha justamente essa ideia, né, de que a gente falou um pouquinho de jogos ali, o papo que estava rolando antes de começar o podcast era sobre jogos, e o Sword Art, ele trabalha basicamente isso. Foi lançado um jogo, né, lá no Japão, e as pessoas acessaram os jogos através de um sistema, né, como é que chama? Navigear, não é? Acho que era o Navigear mesmo. Onde a consciência dele era colocada dentro do jogo para ele poder controlar um personagem, por assim dizer, e acaba que o criador acabou travando todo mundo dentro do jogo. E aí foi aquela situação onde as pessoas tinham que evoluir ao longo do jogo para poder conseguir subir os andares, derrotar o chefão final lá e conseguir sair do universo lá. Porém, uma coisa que foi colocada foi que se eles morressem no jogo, automaticamente o corpo morreria, Na vida real. sofreria uma morte na vida real. E essa ideia ficou muito legal, porque chega numa das temporadas, a menininha que ela sofre de uma doença e ela vive num laboratório com a realidade, com a mente dela colocada dentro do jogo, que ela até passa a habilidade dela pra Azuna. Ah, tá. Assim, é na segunda temporada. A menina tá, tipo, o corpo dela tá, vamos supor, tá morrendo aos poucos. E a forma, tipo assim, do corpo dela parar, colocando ela dentro do jogo, pra consciência dela ficar trabalhando mais ali e o corpo não ir morrendo aos pouquinhos. Justamente. Essa ideia ficou muito interessante. Eu achei muito bacana, porque aí nós temos realmente a ficção, né, usando de uma forma da tecnologia para manter a consciência do ser humano viva. Isso. O que é um plot, né? O que é um enredo super interessante por si só. Super interessante, justamente. Porque aí cai naquele ponto também aí você já faz certas ligações quando a consciência humana, ela não tem mais um corpo, digamos assim, mas ela tem a consciência ali. E digamos que se fosse um robô. Voltamos ao eu robô aí, por exemplo. Um robô que tinha sentimentos e conseguia fazer ações porque ele tinha uma consciência própria. Então, imaginem só, do mesmo modo que é interessante manter a consciência viva, também pode ser algo perigoso, né? E voltando na questão ali do Matrix, do grupo do João mesmo, né, foi justamente o que me chamou a atenção. Eles misturaram ali questões psicológicas, né, questões físicas e emocionais com essa situação de realidade virtual e tecnologia. E aí o João trouxe, né, João, eu lembro ali, acho que foi você mesmo que trouxe uma outra obra, né, que falou, vamos adaptar esta obra, Verdade. né, ao invés de adaptar o outro, que é Coraline, ou Isso, Coraline, não é isso? isso. Fala um pouquinho pra gente aí de onde surgiu essa ideia. Foi meio por causa que a Coraline em si, né, ela meio que também entra em outra realidade. Que ela entra lá, que ela pega aquela chave, ela entra naquela portinha minúscula, entra numa vida que ela realmente gosta, porque os pais dela não dão a devida atenção para ela, essas coisinhas, né, meio, né? Aí ela entra lá, tem a mãe dela que tem os botões que quer colocar ela deixar ela dentro daquela realidade, e ela também quer viver, só que aí ela começa a descobrir que não é, que está tudo errado lá dentro, né? Que tem aquelas, né, que ela quer colocar o botão no olho dela. Ela quer meio que controlar ela para ficar com o corpo, tipo isso. Eu acho que é assim. Mais ou menos assim, né? Aí a gente meio que continuou nessa história. A gente continuou desse jeitinho mesmo, usando essa quebra de realidade, eu acho. Eu acho que é isso. Foi que usa aqui para sair da sua realidade para entrar em uma realidade melhor que a sua vida, tipo que você vive aqui,
numa realidade melhor. Tipo o Sword Art Online, um anime também que eu queria muito assistir quando era menorzinho. Achei super legal, João, quando você trouxe essa ideia de Coraline. Eu conhecia por alto, assim, depois que você falou que eu fui ler o livro, né? Porque Coraline é uma obra do Neil Gaiman, né? Que é um Deu game, justamente. escritor super famoso, e ele é autor de Deuses Americanos, que virou uma série também. Sandman. Coraline. Sandman, exatamente. Sandman. Super famosa. E que tá ganhando adaptações aí também, né? Vale muito a pena conferir. E Coraline é uma obra que tem, né? É uma obra bem transmídia. Assim, ela tem livro, tem HQ, tem filmes. Então, é todo um universo ali. E já é um clássico, assim, da modernidade, né? Do contemporâneo. E eu acho que vocês souberam aproveitar muito bem o plot dela, assim. E fez uma relação com tudo que a gente tá falando aqui, com realidade virtual, com Matrix, né? Com a própria obra de Coraline. E ficou muito bom. Olha, se você tivesse tido a oportunidade de ler o roteiro do grupo do João aqui, ficou muito bom. Nós estamos aqui, inclusive, com 3 grupos que entregaram roteiros, assim, maravilhosos, sabe? Os que estão aqui. Então eu tô muito impressionado, assim, não esperava nada diferente, realmente. Mas ficou um roteiro muito bom, muito bem aproveitado, todos os conceitos, assim. E a questão da realidade virtual como tecnologia, ali, né, a gente está discutindo isso, e estamos discutindo também, ao longo desses últimos tempos, especialmente nas turmas de primeiro ano, tecnologias, né, de redes sociais, de algoritmos, de inteligência artificial. E aí que eu vou chamar o Kaique. Kaique, fala um pouquinho pra gente aí da sua história, do seu grupo, porque tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá falando. O nosso curta-metragem nós pegamos uma história baseada nas épocas passadas, né? Nos tempos antigos. Quer passar essa história para os dias atuais, né? Que tá muito presente nas redes sociais, isso, né? Você falou que então pegaram uma história bem antiga e que retrata uma época muito antiga. Isso é que é o mais legal, né? Para quem não sabe, o grupo do Kaique ali do terceiro ano, a gente fez várias discussões, né, até decidir esse tema. E as indicações deles foram obras muito antigas, né? Como, por exemplo, uma que surgiu como referência primeiro, né, Kaique, foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é uma escritora inglesa e bem conceituada, famosa. E depois surgiu uma outra ideia, que combinada com Orgulho e Preconceito, surgiu, né, o conceito que eles queriam trabalhar, que é uma obra literária que tem adaptação para a série também chamada Bridgerton, uma série bem famosa aí da Netflix. Como é que está sendo adaptar, então, uma história antiga para um contexto mais moderno, mais atual e utilizando a tecnologia? Como é que está sendo esse processo aí, você como roteirista? Tá sendo bem difícil, mas tá saindo alguma coisa, né? Em Bridgeton, usa muito o jornal, né? Que não é utilizado mais. Muito difícil ver alguém usando. Então, em vez de ser postado notícias no jornal, estamos postando nas redes sociais, que todo mundo usa. Tem ninguém que não conhece pelo menos uma rede social. Exato. Então olha só, a adaptação primeiro foi contextual e tecnológica, né? Uma coisa que a gente discutiu muito foi isso. Quando você adapta uma história, tira uma história de um contexto e passa para o outro, a gente precisa considerar as circunstâncias daquele outro contexto. Né, o Kaique citou bem, em Bridgerton nós temos uma situação de notícias e coisas que são espalhadas através de um folheto impresso, de um jornal. E hoje em dia, eu acho que essa geração que está aqui, ó, dos meninos aí, acho que nenhum de vocês deve ter lido jornal impresso na vida, né? Ou estou enganado? Muito pouco. Muito pouco mesmo, muito pouco. Só quando meu pai comprava pra fazer os caça-palavras. Pois é. Isso. Ou até mesmo porque nas cidades pequenas já não existem mais, né, bancas de revista igual antigamente. Aqui na nossa cidade mesmo, até meados de 2014, 15, Por aí. de 15 para 16 ainda tinha uma banca de revista. Hoje em dia a gente não tem mais. Gente, quando eu era adolescente, eu vivia enfiado naquela banca. Ou as revistas de games eram o que eu mais gostava, De games, de música, de anime. E assim, justamente. era a fonte de informação que a gente tinha, né? Porque os meninos aqui têm 15, 16, 17 anos. A gente não tinha internet em casa nessa época. Tinha as lan houses, né? Mas a gente não tinha internet em casa nessa época. Então, como a gente tinha acesso a essas novidades do entretenimento, da cultura pop? Através das revistas, né? Então, esse era um costume. E o grupo do Kaique soube adaptar muito, de uma maneira muito, muito legal, nessa obra. O conceito inicial, o conceito chave de Bridgerton tá ali.
e ainda fizeram uma crítica muito importante a esse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, que é da internet, que é dos algoritmos, que é das redes sociais, que é um mundo maravilhoso. Eu sou professor de tecnologia, eu sou sempre a favor do uso das tecnologias, de conectar pessoas e tudo isso, mas a gente precisa estudar, né, essas tecnologias antes de sair utilizando. Porque agora que isso está sendo começado a ser ensinado nas escolas e tal, de uma maneira muito sutil, ainda precisa melhorar muito, mas sem esse estudo é um uso perigoso, né? E principalmente, né, a gente vai voltar na história do Kaique ali, eu só queria fazer um gancho com os meninos aqui do primeiro ano. Especificamente essa semana a gente trabalhou isso, né, gente? Capitalismo de vigilância. O que eu achei muito interessante no capitalismo de vigilância é que as empresas, elas geralmente, como o próprio documentário diz, elas usam nossos dados, os dados que nós usamos, os dados que todos usam para ganhar dinheiro. Como o senhor mesmo falou, Jada, a gente não recebe por isso. Mas imagina, nós temos nossos dados usados e não recebemos por isso. Eu acho isso muito errado, além de outra coisa que eles fazem, usando os algoritmos para fazer a gente ficar cada vez mais vidrados em seus aplicativos, como Instagram, YouTube, sendo que eles não ligam muito se a pessoa pode ficar viciada, se a pessoa pode estar mal, apenas só querem ganhar dinheiro, fazendo com que ela nunca pare de usar esse aplicativo. Exato. Para quem não sabe, né, e Júnior também, a gente trabalhou aí essa semana com os primeiros anos, o documentário Dilema das Redes, que tá na Netflix aí, desde 2020, e que fala de algoritmos, inteligência artificial, capitalismo de vigilância. Documentário muito bom. E isso até mesmo vigilância, né, digamos assim, o capitalismo de vigilância, essa ideia de que o FBI, a CIA pode, né, não vou falar podem ter acesso à câmera do seu telefone, à câmera do seu notebook e ver o que você está fazendo, já assustou muita gente, que tem gente que já deixa a câmera do computador já com uma fita crepezinha pregada lá, uma fita isolante. É o que eu sempre digo, né, a tecnologia ela evolui rápido demais e as legislações não acompanham, né? Enquanto você está estudando uma lei, criando uma lei para regulamentar uma tecnologia, o tempo que se leva com esse estudo já fez com que uma nova tecnologia surgisse. É tudo muito rápido, né? Isso vem aumentando ao longo dos anos. Então, precisa realmente haver uma regulamentação maior de tudo isso, que é bem o que o Maurílio disse, né? As empresas hoje captam nossos dados o tempo inteiro de uma maneira desenfreada, mas não existe um controle disso, não existe uma regulamentação em torno dessa captação de dados. Tudo que a gente faz, né? A gente está aqui no Discord, o Discord também é uma rede social. Então, ele está captando dados nossos aqui enquanto a gente utiliza. Isso é natural, né? Só que precisa haver um entendimento, uma regulamentação, porque isso é um mercado acima de tudo. Bom, o documentário, pelo que eu fui vendo, assim, eu percebi que às vezes nós, jovens, assim, a gente realmente tem que ter um pouco de cuidado com a internet, né? Tipo, o Instagram e tal. Porque, né, esse negócio das curtidas, view e tal, às vezes pode prender a gente. E como a atividade que você tinha passado, acho que ontem que eu fiz, tinha um textinho lá sobre o documentário, às vezes você pode acabar ficando, se sentindo mal, porque na internet não tem pessoas boas, às vezes, né? Tem pessoas más, às vezes você fica se sentindo mal e tal, às vezes pode até desenvolver uma depressão, assim, no meio, então... Você faz uma publicação e às vezes vem uma pessoa só pra falar mal. Tipo, sem o que fazer, que só vem lá pra te falar mal de você, te deixar mal, o cara às vezes nem te conhece. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Justamente, isso hoje em dia é muito perigoso, né? Você não sabe o que a outra pessoa está passando, o que está acontecendo ali no íntimo dela. Às vezes um comentário infeliz que você faz pode ser um gatilho para situações muito complexas para a pessoa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu acho que isso também é um quesito de responsabilidade pessoal. Eu acho uma responsabilidade nossa com a informação do outro que a gente está tendo acesso. Porque, igual ele falou aí, por trás da internet, por trás de um celular, por trás de um computador, tem alguma pessoa que às vezes não é uma pessoa bem intencionada. Exato. Essa é a minha preocupação como professor de cidadania e cultura digital, né, que é ensinar pela primeira vez, né, isso dentro de sala de aula,
porque a gente aprende a usar as redes sociais, principalmente as novas gerações, né, muito antes da idade escolar, né? Hoje tem crianças aí que nem foram para a escola ainda que já estão com o telefone na mão, sem de fato estudar aquilo de uma maneira mais apurada, aprendem utilizando, né? Aprendem entre muitas aspas. Minha irmã, mesmo de 4 anos de idade, ela tem um celular e às vezes ela sabe fazer coisa melhor do que meu pai. Ela sabe fazer uns negócios ali que às vezes nem eu sei o que ela tá arrumando. Ela já consegue, se você pedir ela pra mandar um e-mail, pra mandar um SMS, ela consegue fazer. Ela tem 4 anos, ninguém ensinou ela nada. Então, olha, isso tem lados positivos e negativos, né? Não dá para analisar só sobre uma perspectiva. Ao mesmo tempo que isso é interessante porque ativa funções cognitivas nessas crianças das novas gerações muito diferentes do que foi na nossa época, por exemplo, né? Então eles criam oportunidades de aprendizagem muito distintas e diferentes, né? Distintas e diferentes é a mesma coisa, né? Então, o que é bom, né? Mas precisa se ter um cuidado em como essa criança está utilizando, O né, essa acesso rede que ela social. tem, né? Qual acesso que ela tem. Sim, mas é restringido, né? A gente bloqueia e tal, Isso. aplicativos, Que assim. bom que vocês têm essa atenção, né? Porque muita gente não tem. E como o Júnior disse, é um território muito sensível, a internet, né? É um mundo de possibilidades boas e ruins. Então cabe a nós, assim, né, estudar isso e entender muito bem. Por que eu trouxe esse assunto? Né? Capitalismo de vigilância e redes sociais, algoritmos, é justamente o tema, né, que está implícito ali na história do Kaique, do terceiro um, né, Kaique? Então, a conclusão da história de vocês, né, é bem diferente, assim, da história original e que faz uma crítica muito interessante a esse mundo que a gente vive, sobre tudo isso que a gente discutiu aqui agora, né? Como que foi para vocês desenvolver esse tema? Qual que é a opinião de vocês enquanto grupo sobre essa temática e como que foi desenvolver isso? Passar uma história que é no passado para os tempos atuais, nós tivemos que ficarmos atentos nos pequenos detalhes para não ter uma coerência na história, né? Porque tem uma parte que está no passado, outra já está no futuro. Essa atenção, né, em Isso. linkar os pontos, né? Isso. Sim. E o que é interessante é que vocês tiveram um cuidado muito grande nas nossas discussões ali. Surgiram várias ideias, né? Ah, vamos colocar aqui uma história de uma menina que vai ter uma revelação sobre ela numa rede social, né? Ah, ela vai estar grávida. Ah, os pais delas vão expulsar ela de casa porque ela está grávida. E aí a gente discutiu, né? Tá, a história vai se resumir a isso. Hoje, no século XXI, a gente vai reproduzir mais esse estereótipo, né? E eu lembro que a gente discutiu muito isso, né? Tipo, qual a mensagem que a gente passa com isso, né? Então, isso que o Kaique disse é super importante. Coisas que eram lugar comum tempos atrás, quando a gente vai adaptar para hoje, para um contexto atual, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a mensagem que a gente vai passar com aquilo. E eles tiveram. Então, a gente conseguiu realmente chegar num ponto em que a história principal ali, a mensagem principal ali, não reproduz um estereótipo antigo como era retratado na história original. Então, isso é super legal. E eu quero trazer aqui mais uma referência, né, que fala sobre tudo isso que a gente falou aqui agora, dessa política de dados, de capitalismo de vigilância, que é uma série que está sendo exibida agora, na sua 4ª temporada, que fala exatamente sobre isso, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, ó, que é Westworld. Essa série, né, ela começou lá em 2016 e ela trouxe uma abordagem de inteligência artificial, né, de robôs, autômatos, muito parecidos com seres humanos, com funções muito parecidas, que se confundem até com o ser humano, e trouxe esse contexto, pegando o link ali com o grupo do João, né, da realidade simulada. Só que quando chegou ali mais ou menos na 3ª temporada, que saiu de um contexto e entrou no mundo real, né, entrou em outro contexto, trouxe muito ali uma sociedade em que havia uma inteligência artificial central, né, que fazia previsões o tempo inteiro sobre as pessoas com base nos dados que todos os dispositivos tecnológicos ali conectados em rede coletavam sobre eles. Então, por exemplo, tinha uma cena lá, não é nenhum spoiler isso, né? Tem uma cena lá que fala que o robô fez uma previsão de que um personagem ia se suicidar em 12 anos, mais ou menos. Então, ele conseguia fazer previsões desse tipo. Então, meio que a rede social
a inteligência artificial central, ela decidia pelas pessoas. E é claro, isso gerou ali uma revolta, né, uma revolução. E agora a série está na sua quarta temporada se consolidando aí, discutindo essas temáticas, o que é o que não é real, o que é humano, o que não é humano, enfim. Se tem uma obra que eu acho que, assim como Matrix, né, resume bem tudo isso que a gente está conversando aqui, seria Westworld também. E até o título, né, Jardel, de Westworld, ele é uma adaptação do Westworld, onde ninguém tem alma. Isso. Então, a ideia do título já é uma ideia que causa um impacto. Então, é muito interessante, até mesmo aos nossos roteiristas aí. O título, ele é chamativo também, ele chama para certas situações. E isso desperta o interesse do público. Exato. E a gente tem trabalhado muito essas relações simbólicas nos roteiros deles, né? Como um título é importante, como um elemento, um objeto cênico é importante. Né? Por exemplo, no grupo do João ali, né, João? Tem alguns objetos e algumas mensagens que vão ficar no cenário ali, que vão ser importantes para contar a história, né? Sim, verdade. Ter tipo alguns pôsteres, algumas mensagens tipo subliminares, né? Mostrando que realmente o filme, né? O que realmente o filme quer passar e realmente o que o filme é, né? O que o filme é em si. Mostrar uma realidade que não é a sua realidade. Isso. Exato. Assim como no grupo do Kaique também, né? Kaique vai aparecer ali no final, né? Não é um spoiler também isso aqui. É uma revelação, né? Que faz um link direto com a história original e que é um detalhe. É praticamente um easter egg, ou seja, um elemento escondido ali que só quem prestar muita atenção vai perceber. Estou certo? Sim. Vai ser um final que ninguém vai estar esperando. Exato. Aí nós pôs uma mensagem oculta pra, tipo, fazer referência à história que nós baseamos. Entendi. Isso aí. Minha voz tá um pouco estranha. É isso mesmo? Tá dando tipo o quê? Como se fosse um fundinho meio robótico aí? Tá Isso. dando aquele zoom no fundo. São os robôs, né, gente, que a gente tá discutindo aqui, invadindo a live. Os robôs estão invadindo a nossa ligação aqui, cuidado. Agora tudo faz sentido. A internet Justamente. está aqui. Estamos sendo vigiados. A culpa é do Kaique, que escreveu essa história aí, ó, sobre a internet vigiando a gente. Olha, deu certinho, hein? Deu certinho com o tema. Caiu bem. É isso aí. Olha só quanta relação as histórias de vocês aqui têm, aquilo que a gente está estudando, né? E como que essas obras audiovisuais, né, fazem referência, né, a tudo isso que a gente discutiu. Por isso que eu sou sempre a favor, né, de introduzir cada vez mais o cinema, a literatura, as produções audiovisuais, né, os jogos, dentro das nossas discussões de sala de aula. Porque isso é essencial. Olha quanto aprendizado a gente pode ter discutindo essas obras aqui, né? E eu queria agora perguntar uma outra coisa que não tem necessariamente a ver, né, com as histórias de vocês aí, mas que são referências que vocês têm. Daqui a pouco a gente vai para o nosso bloco dos créditos, mas eu acho que a gente pode aproveitar um pouco mais aqui essa discussão sobre os roteiros, sobre as narrativas que vocês estão construindo, porque nós estamos aqui com muitas pessoas que curtem animes e também jogos, né? Como que é essa questão dos jogos digitais na vida aí de vocês? Vocês que costumam jogar, né? Como que vocês enxergam a presença dos jogos na vida de vocês? Quem quer comentar sobre isso? Então, os jogos, pra mim, assim, é um passatempo muito bom, né? É uma coisa que qualquer um que começar a jogar ali e tal, mesmo que seja, sei lá, mesmo que seja um jogo bobinho, de bolinha, qualquer coisa, pô, é muito bom, tá? É um passatempo muito bom. Só não pode ser que nem a questão da internet, né? Tipo, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes você pode acabar se viciando demais, aí já acaba se tornando um problema. Tipo, às vezes eu tenho alguns problemas com os jogos, né? Tanto que o Mike, ele falou, cara, calma aí, você tá jogando demais, tá doido. Aí, às vezes eu dou uma parada, mas, tipo, realmente é muito bom, é divertido. Eu acho que jogos, eu só tenho ponto positivo, porque às vezes você tá num dia meio triste, assim, meio desanimado, fala, eu vou jogar um pouquinho. Coisa que eu não entendo é que, tipo, é muito viciante. Vamos supor, o jogo, você pode jogar, às vezes você perde, você fica desanimado. Só que assim, passa 1 ou 2 horas, você quer voltar pra lá. Pode acontecer qualquer situação ruim, só que, tipo, depois de algumas horas, ou um dia ou dois, você volta. Não faz sentido isso. Mas você sempre tá voltando. É uma fuga da realidade.
É. Exatamente. por assim dizer. Mas a gente pegando nessa pegada de jogos de ficção, até mesmo, né, pra gente poder fazer um debate mais legal, Mega Man é um jogo bacana, é de ficção. O Mega Man, ele relata uma história de um personagem, ele vive numa realidade alternativa, né, na Terra aí do século XXI, e nós temos robôs criados como força de trabalho, porém esses robôs começam a ficar criminosos, e aí o Dr. Willy ali cria um robô, cria uma forma de usar esses robôs para conquistar o mundo. E aí que surge o nosso herói, o Mega Man. Acho que todo mundo já jogou o joguinho do Mega Man. Um bichinho azul com uma bazuquinha na mão, atirando em todo mundo. Ah, sei. Eu sei qual que é, só nunca joguei, não. Eu ouvi falar. Falam muito bem desse jogo. Um dos jogos para você passar mais raiva no mundo é o Mega Man X. O joguinho difícil, mas é bem gostoso de jogar. Temos aí também o Halo, né? O Halo de 2000 e meados dos anos 2001. O Halo é muito famoso, muito famoso. Não, Halo é bom. Halo é muito bom. E temos ali o clássico Master Chief, né? Um super-humano, por assim dizer, usando uma armadura, um exoesqueleto, e liderando as tropas contra os aliens aí. É muito bacana isso. Pegando um jogo um pouco mais novo, tem o Mass Effect também, muito bom. Mass Effect top também, viu? Eu acho que esses jogos de ficção, todos eles levam a um mundo pós-apocalíptico, por assim dizer, porque você pode ver que a maioria deles, o mundo está destruído por alguma coisa, ou armas, ou alguma situação que o ser humano fez ali que alterou o ecossistema e destruiu o mundo. Então, tem sempre essas pegadas. Eu não costumo muito a focar muito no jogo, sabe? Eu só pego e só jogo mesmo por diversão. Aí meio que perde a graça depois, eu não sei. Tipo, muita gente fala assim que vicia nos jogos. Não é que eu não consigo viciar, porque tem muito jogo que eu já me viciei. Tipo, Clash Royale foi um deles. Por causa que eu jogo mais no mobile, né? Clash Royale, eu já viciei. Clash of Clans também, já me viciei muito quando era menor. Joguei muito. Minecraft também. Tipo, sei lá. É meio que complicado essas coisas, né? Tem que ficar muito atento nisso. Isso é E verdade. vício. Eu acho que os jogos ele têm um potencial educacional também muito grande, principalmente no estudo das linguagens, porque muitos jogos eles não têm tradução, e aí você tem que ali pegar, às vezes você tem uma certa missão que você precisa tentar decifrar o que é, e o modo mais prático é você conseguir fazer uma tradução do texto, do que está aparecendo na tela, para você conseguir avançar ao longo do jogo. Jogos que tem legenda ou missões em inglês é muito bom, porque, tipo, eu mesmo eu não pesquiso, sabe? Eu vou de cabeça tentando traduzir aquilo, e é muito bom. Eu aprendi várias coisas em inglês por causa dos jogos. Fazendo correlações, né? Olha que legal. Um jogo que eu muito que eu aprendi inglês foi até brincadeira, foi o Ben 10 de PS2. Eu joguei muito, mas muito esse Ben 10 de PS2. E eu ia sempre ir na casa do meu colega, sempre era Nossa, é muito bom. melhorzinho em inglês, e nós sempre tentávamos decifrar, mas jogo Ben 10 PS2 é muito bom. Muito bom, cara. Ben 10 clássico. Olha que legal. E eu, como professor de inglês, fico super feliz de saber disso. Porque eu também fui assim. Na minha infância, na minha adolescência, eu aprendi muito de inglês com jogos. Muito, muito mesmo. Eu sempre gostei desses jogos, né, de RPG, de aventura. E então a gente tinha que ler, tinha que entender a história, né? Então, e a curiosidade, né? Vocês estão falando aí de vício e tudo isso, mas muita coisa que motiva a gente a querer jogar mais são os mecanismos de curiosidade, de recompensa que os jogos dão. Né? Se você atingir determinado objetivo, você ganha uma nova coisa, e essa nova coisa pode ser um objeto, uma missão, um item, um novo jogador, enfim. Esses mecanismos de recompensa é que fazem a gente ficar conectados nos jogos e querer jogar mais. Né? Tem toda uma psicologia por trás disso. Os jogos hoje são muito influência pro mundo todo, né? Tem um jogo que antes de lançar, já tem produtos vendendo na loja. É incrível como que o povo quer ganhar dinheiro com jogos, né? É como eu posso dizer, um mercado que dá muito lucro. Isso que o Kaique falou é tão interessante, né? Por exemplo, um filme, uma série, um jogo, eles geram tantos produtos no mercado, né? Que não é só produto, não é só filme, não é só a série, não é só o jogo. Tem uma série de itens que vão ser vendidos pra gente, oferecidos pra gente, e que fazem, e que às vezes nos influenciam, né, a comprar aquilo ali. Então, aqui no mundo real, né, no mundo físico, também tem muito dessa influência que acontece lá no digital. E eu trouxe esse assunto dos jogos
porque um jogo não deixa de ser uma realidade virtual, por mais que ele seja, né, jogado ali através de consoles de videogame com controles físicos, mas ele não deixa de ser uma realidade virtual, porque a gente encarna ali um personagem, né, vive a vida daquele personagem. Então isso é, basicamente, como alguém disse aqui agora há pouco, de uma fuga da realidade também, né? Então é uma realidade simulada, do qual nós estamos no controle. E boa parte desses filmes, séries, obras que a gente comentou aqui, os roteiros de vocês também, dizem respeito a isso, né? Sobre fuga da realidade, sobre realidade simulada, realidade controlada, realidade virtual. Então os jogos são ótimos exemplos, né, que ilustram muito bem as narrativas que a gente está discutindo aqui. E a gente está falando tanto aqui de coisas que a gente recomenda, né, que a gente pode ir pro bloco dos créditos. Bloco dos créditos, então, como a gente já sabe, é aquele bloco em que a gente recomenda filmes, livros, séries, anime, mangá, jogos, enfim, tudo que a gente gostaria que o nosso público aqui consumisse, né, que a gente acha legal. Quem quer começar recomendando aí seus conteúdos? Se eu fosse recomendar de anime, Sword Art Online é muito bom. Vocês precisam assistir. Boa recomendação. A mim, de anime mesmo, atualmente, eu tô vendo uns animes muito variados. Então, antes, quando eu comecei a ver anime, eu via mais só shonen mesmo. Agora eu tô vendo animes muito variados. E ainda pra mim, o que eu recomendo sempre, e pra mim, sempre eu falar, eu recomendo, muitos podem achar um pouco ruim, mas eu amo, gosto muito, é Naruto. Naruto pra mim meio que foi uma coisa que mudou minha vida. Eu amo Naruto, eu gosto realmente de Naruto. Naruto, mas tem vários, Attack on Titan, muito bom, Death Note. Tem até um anime de romance com Kaguya-sama que eu gosto muito, muito bom. Vários animes. Animes é uma coisa muito bom. De filmes e séries, dois que eu tô vendo no momento, que pra mim são um dos melhores que eu já vi. Stranger Things, que a 4ª temporada lançou, se não me engano, semana passada. Muito, muito bom. E a The Boys, que foi o último episódio, acabou, acho que ontem, se não me engano. Essas duas séries pra mim são uma das melhores que eu vi, e praticamente que tá acabando agora, nesse mês. Então, sobre recomendações e tal, não tem muito o que recomendar, porque realmente eu não ando assistindo tanta coisa e tal, tipo, mais jogando esse joguinho mesmo. Mas aqui eu vou seguir mesmo com a recomendação de vocês mesmo, né? Você pode recomendar algum jogo se você quiser também, não tem problema. Jogo é só o Scooter Hero Slayer mesmo que eu tô jogando, mas de resto não tem muito o que recomendar mesmo. Pegando as recomendações de vocês aí, né? O Michael trouxe um que é o Sword Art Online, que é de realidade virtual, e casa muito com o que a gente tá conversando. E o Maurílio trouxe ali, pra mim, alguns exemplos muito interessantes, que é o Stranger Things, que a gente comentou em sala, né? Se não me engano, ontem, sobre ele, fazendo uma relação de Stranger Things com como os algoritmos de rede social trabalharam tanto nessas últimas semanas aí, recomendando conteúdos de Stranger Things para pessoas como eu, por exemplo, que até então não tinha assistido nada sobre a série. Então tá aí um exemplo. Tá aí um exemplo, né, dos algoritmos das redes sociais e como que Stranger Things colocou, né, no topo das paradas uma música, de novo, né, que é Running Up That Hill, da Kate Bush. E essa música chegou até mim pelo YouTube, sem eu sequer ter assistido, né, a série. Então, olha o poder dos algoritmos, o poder da internet. Tá aí. Essa música entrou no top aí e a compositora recebeu altos valores devido justamente a essa nova explosão da música, né? Exato, e ela ganhou prêmios mais prêmios agora, merecidamente, né? 37 anos depois do lançamento da música. Eu tava vendo hoje que acumulou, acho que mais de $2 milhões, já só no que ela faturou com a música. Imagina. E tem também outra música aí que fez sucesso aí também, fez sucesso na série, que subiu muito, foi a música que o Ed toca lá em cima do trailer. Ele toca uma música Master of Puppets, que ele toca. Metallica. A música subiu também nas paradas de sucesso aí, graças ao Stranger Things, que trouxe novamente, pra gente que já é uma galera, eu, Jardel, que já curte o rock aí,
A gente já conhecia, né? Bem, mas pro público mais novo aí, tinha gente que nem sabia o que era Metallica, por assim dizer. Então tá aí o poder das redes sociais, dos algoritmos, para demonstrar, né, com um exemplo bem prático e atual. Uma série que eu assisti e cai muito bem nessa temática de ficção científica é The Flash da Netflix. Conta de um perito que cai um raio nele, que aí com esse raio ele acorda do coma, que ganha super velocidade. Aí tem conta muito de ciência, com um pouco de Ficção científica. É, isso aí. Bom, de qualquer forma, mesmo não tendo muito o que recomendar, uma coisa que eu sempre gostei mesmo, tipo um gosto meu, qualquer coisa que tenha, que esteja relacionada à comédia, pronto, já me apaixonei. Comédia é uma coisa muito boa. Lá vem, ele vai citar The Big Bang, a teoria. The Big Bang, o Sheldon é bruto. The Big Bang é muito bom, não tem como. Assisto todo dia, a noite toda. Eu vou aproveitar e deixar minhas recomendações aí de leitura. Eu recomendo para vocês aí, para quem não leu ainda, Júlio Verne. Todas as obras dele são muito boas. Acredito que vale muito a pena ler. De jogos, para passar raiva, eu vou deixar o Mega Man X e Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn fez muito sucesso aí, né, no Play 4. Um mundo pós-apocalíptico aí, dinossauros robôs. Então, show de bola. E de anime, tem um anime que eu gostei muito de assistir, que ela é chamado de Log Horizon, onde as pessoas são transportadas para um jogo, estilo Sword Art, e lá nesse jogo eles têm que reconstruir basicamente o mundo. Eles trabalham com questões que envolvem política, questões que envolvem território, e aquele clássico, né, aventura, onde o personagem vai upando, o personagem principal é super intelectual, fodão, essas coisas todas. Então acho bem bacana e eu deixo de recomendação pra vocês. Coraline é um bom filme também, o livro também, eu tô lendo ele. Tipo, eu não costumo muito ler, não. Tô tentando começar a ler, só que eu não consigo prestar muita atenção no livro em si, né? Então é meio complicado pra mim. Mas eu tô tentando ler o livro. Tipo, tô na primeira página ainda, mas eu tô começando a ler ele, e o filme também é muito bom. Assistam o filme, não assistam De Volta ao Baile. Esse é um filme que não pode falar que não pode? Pode. Não assistam, não percam esse tempo na sua vida. Não recomendo. Horrível. A Netflix devia tirar ele. Não recomendo. Bom, é só O isso, João né? inaugurou um novo quadro do podcast aqui, que é o Não Assista. Não recomenda. Eu adorei. Obrigado, João. Bom, gente, eu vou recomendar aqui alguns também. Tudo que a gente já falou, foi o podcast que a gente mais citou referências, né, até agora. Eu vou recomendar tudo que a gente já falou aqui, né? Matrix, que é o primeiro filme aí que a gente falou, que além de tudo, né, Sim. ele faz uma relação com o nosso episódio 2 aqui do podcast, que se você não ouviu, faça o favor de lá ouvir, que ele traz uma metáfora para pessoas trans, né? O que é super relevante porque quando a primeira trilogia foi feita, os criadores eram 2 irmãos que transicionaram e são 2 irmãs, na verdade, né? São a Lily e a Lana Wachowski. Eram os irmãos Wachowski, hoje elas são as irmãs Wachowski. Então elas já se identificavam como mulheres e esse período, né, desde Matrix pra cá, foi o período em que elas passaram pela sua transição de gênero. E Matrix, elas já disseram, né, é uma alegoria sobre pessoas trans. É uma alegoria sobre esse despertar, né, sobre a transição. Então eu acho isso super interessante. Além de tudo que Matrix traz, tem essa questão também, né? E já falei também de Westworld, aqui, que pra mim é a série atual que mais discute assuntos atuais de uma forma futurista, né? Olha só. Então é bem o viés da ficção científica mesmo, e traz discussões filosóficas, discussões políticas, discussões sociais, psicológicas, enfim, recomendo muito mesmo. Ô Jardel, uma coisinha que eu queria dizer como, né, a gente tá falando sobre tecnologia e tal, robôs, uma coisa que a gente não pode esquecer é Gigantes de Aço, né? Muito bom, cara.
Nossa, esse filme é muito bom, cara. Saiu da Netflix, eu não sei porquê. Não sei por que tiraram da Netflix. Esse filme é muito bom. Porque a Netflix tá tirando tudo que é bom. Basicamente isso. É porque, na verdade, Não é? o que pode? acontece? Tira o que é bom e deixa o que é ruim. Pois é. Antigamente, o maior serviço de streams era a Netflix sozinha. Hoje em dia, nós temos a Disney, temos a Amazon, temos o HBO, tem mais isso, mais aquilo e aquilo outro. Então, os direitos, né, de título que a Netflix tinha, muitos não estão sendo renovados, porque as próprias produtoras mesmo já têm os seus, né, o Warner, por exemplo, a HBO, então ela acaba puxando tudo pro catálogo dela e tirando da Netflix. E a Netflix vai ficando mais com suas obras, que são obras próprias, por assim dizer. Isso. É bem isso aí mesmo, a Netflix é a pioneira dos streamings aí, né? E agora quase toda produtora tem seu streaming próprio. Então isso sai do catálogo da Netflix e vai pro catálogo da própria produtora. É uma questão de direitos, né? O que é normal. Como o João disse, né? Algumas coisas que a gente gosta vai saindo de lá e vai ficando só de volta ao baile. Nossa. Enfim, continuando nessa linha das indicações, além de Westworld, né, como série, uma série cancelada pela Netflix, que eu jamais vou perdoá-la por isso, é The Away. É uma série que foi cancelada acho que em 2019, estava na segunda temporada, mas ela traz esse viés da ficção científica misturado com espiritualidade, e que, olha, mesmo tendo só 2 temporadas e que não temos ainda uma terceira, né? Pode ser que futuramente em outra produtora haja uma terceira temporada, eu recomendo demais, porque ela traz ali uma história como eu nunca vi. Então realmente vale muito a pena. Eu não vou nem dar detalhes sobre ela, tá? Mas quem puder, assista. Como a gente falou muito de anime, de mangá, que hoje eu vou recomendar um que o Maurílio indicou também, que é Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, né? Que está atualmente finalizando também, né? Acho que no início do ano deve vir a última parte da última temporada. Ele entra no viés da ficção científica, da ficção especulativa, porque existe um mundo imaginado, existe uma questão científica ali que a gente descobre, né, ao longo do tempo, uma mistura com espiritualidade e política, sociedade, né? Então é muito legal, dá pra discutir muita coisa. E é aquele anime assim, ó, que você não descansa um episódio sequer, né? É ação o tempo inteiro. Exatamente. É muito perfeito. Pegando essa aí, eu vou deixar uma outra indicação para assistir. Achei muito legal. Comecei a ler o mangá, que é Dr. Stone. Dr. Stone é muito bacana, cara. Ele fala, ele trabalha questões da O física mangá acabou, doutor. e da química. Ele tá num mundo que basicamente era um mundo desenvolvido, que voltou à Idade da Pedra, mas como ele tem todo o conhecimento científico ali, ele consegue, usando as coisas da Idade da Pedra, com o conhecimento ele consegue trazer tecnologias que na Idade da Pedra eram impossíveis de existir, que só apareceram para nós depois de anos de evolução do ser humano. E aí, durante a trama, ele vai em busca do que transformou todo mundo em pedra, porque na verdade todo mundo voltou a ser pedra ali, né, durante um efeito que acabou transformando o mundo todo em pedra. E depois de séculos, ele conseguiu recobrar as suas funções motoras, saiu da petrificação, e é tão interessante que ele contou o quanto de tempo ele ficou petrificado. É meio surreal assim, mas é uma história bem bacana. Eu acho que vale muito a pena dar uma lida e assistir o anime também. Eu acho que é um exemplo perfeito que ilustra o que a gente falou aqui de ficção especulativa e ficção científica, né? Tem um elemento especulativo ali que é o que você disse de inusitado, né? De se passar tantos mil anos ali, ele contando aquilo ali. Então é claro que é uma situação imaginada, mas a parte científica está em como ele vai reconstruindo a sociedade a partir da ciência, né? Que eu acho super interessante. Justamente. Inclusive, valorizem a ciência, por favor. Digam não ao negacionismo, por favor. Diga não ao negacionismo, porque... Se você, inclusive, está aqui ouvindo esse podcast, eu acho que você não é negacionista. Justamente. Então, por favor, chega de fake news. Então, obrigado por lembrar disso aí, Júnior. Dr. Stone, muito legal. Eu comecei a ver o anime, né? Preciso concluir. É um exemplo muito atual e muito fantástico, assim, excelente.
E falando de mangá também, né, falar de ficção científica, quando a gente fala de mangá de ficção científica, é impossível não lembrar do Osamu Tezuka e do Astro Boy, né? Mas eu não quero recomendar especificamente a história original do Astro Boy, que é um dos grandes precursores aí dos mangás, né? Eu quero recomendar o Pluto, que é do Naoki Urasawa, e ele adapta ali em 8 volumes um arco da história do Astro Boy, mas de uma maneira assim, ó, muito filosófica, que traz muita questão da robótica ali, de maneira muito humana, né? E de uma maneira mais moderna e adulta, né? Não que Astro Boy não seja, mas adapta de uma maneira muito, muito sensível, assim. Então, se tem um mangá que eu recomendo, é esse mangá chamado Pluto, que tá completinho ali, tem 8 volumes. Então fica a dica aí. E eu também, uma história que muitas vezes não é associada à ficção científica, mas que na minha visão tem elementos de ficção científica e ficção especulativa, é Ensaios sobre a Cegueira, o livro de José Saramago, premiadíssimo aí, e que é um dos livros que mais me deixou assim paralisado quando eu li, porque ele traz assim, ó, a essência do ser humano ali, a miséria ali do ser humano ao longo da história inteira. Então você consegue visualizar coisas horríveis assim, e tudo através de um argumento ali filosófico, especulativo, que tem um fundo científico ali, psicológico muito grande. Então eu indico, dentro do contexto da ficção científica especulativa, sim, esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Nós falamos tanto de ficção e não falamos de Star Trek. Não acredito nisso. Viagens intergalácticas, portais e o famoso tradutor universal. Hoje em dia nós já temos, né, Jardel, dentro da rede, tradutores que conseguem traduzir qualquer escrita que você fala, que você escreve ali. E daqui a algum tempo acredito que nós teremos sim um tradutor que permita você ouvir o que a pessoa fala em uma língua e ser transmitido para você, mesmo sem você dominar os idiomas. Exato. E esse conceito, olha só de novo a ficção científica trazendo algo para a realidade, né? O Google Tradutor, que todo mundo conhece, olha como ele já melhorou, né, de muitos anos para cá. O Júnior vai lembrar mais do que vocês aqui, mas anos atrás ele era muito pior, assim. Ele dava uma tradução muito mais literal e menos utilizável do que é hoje. Hoje ele é uma ferramenta muito mais poderosa, e nós temos ferramentas ali nele que permitem escanear, né, textos escritos em qualquer lugar, assim. Ele tenta traduzir aquilo ali em tempo real, com o Google Lens, por exemplo. Então, essa tecnologia está evoluindo e na ficção isso já existe, né? E parece que a gente está imitando a ficção imitando a vida, enfim. É um loop infinito. Isso aí. Então, bem lembrado, bem lembrado. É isso, né? Acho que esses foram os nossos créditos de hoje. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para uma reta final, né, desse episódio. E é um episódio que eu me sinto muito confortável, assim, falar tanto como professor quanto como profissional de tecnologia. É a minha área, né? Eu falaria sobre isso aqui tudo por horas e horas e mais horas, né? Eu quero já começar agradecendo, né, vocês todos aqui por virem aqui hoje, conversar com a gente, falar sobre as suas histórias, sobre as suas experiências, suas vivências. E eu acho que ficou bem claro aqui, né, como que estudar essas histórias audiovisuais, escritas, narrativas em jogos, narrativas visuais, enfim, como que todos esses exemplos que nós citamos aqui hoje trazem em si muito conhecimento de diversas e diversas áreas, e que isso precisa ser mais aproveitado no contexto educacional, e nós vamos fazer isso, né, Júnior? Justamente, eu acho isso muito importante, a gente potencializar, né, esses jovens, não só no quesito do uso correto das tecnologias, mas também está buscando sempre trabalhar sua criatividade. Eu acho que a tecnologia chegou ao que ela é hoje, porque alguém lá atrás teve a criatividade de começar essa transição toda. Então já vou aproveitar aqui para agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer aos nossos alunos por estarem participando. Muito obrigado a todos vocês e aguardamos vocês no próximo podcast aí, tá beleza? Eu agradeço muito ao Júnior e ao Jardel pela oportunidade de estar aqui. No começo eu estava nervoso, mas foi muito bom conversar aqui, foi muito legal.
Eu também gostaria de agradecer, né, por estar aqui, porque também sobre o assunto que a gente conversou e tal, muito interessante, ainda mais que é uma área que eu meio que eu curto e tal, né? É uma coisa que eu gosto. Aí foi muito bom conversar sobre isso. Também agradecer a todos que estão aqui comigo, né? Então, eu agradeço muito ao Júnior Jardel e todos que estão aqui. Foi uma oportunidade muito boa e, como o Alexandre disse, foi um assunto que eu realmente gosto muito. Às vezes eu acabo achando que eu falei demais, ou então falei nada com nada, mas realmente, muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, né? Muito bacana isso de conseguir conversar com todas as turmas assim sobre esse trabalho. Trabalho muito legal que a gente tá fazendo, gostei muito. No mais agradecer, né? Obrigado por me chamar, né? Eu também agradeço o Jardel e o Júnior pelo convite, né? Foi um papo muito bom. Eu não domino muito essa área, mas foi bem legal conhecer um pouco mais. Obrigado, gente. Obrigado a vocês pelas palavras, por estarem aqui, por acreditar nesse projeto, por serem alunos tão responsáveis e comprar bem essas ideias aí que a gente traz para vocês se dedicarem tanto. Vocês deixam a gente muito orgulhosos, né? Com vontade de continuar aí na profissão e continuar acreditando aí na educação. Nós temos muito a agradecer a vocês também, tá? É por causa de vocês e de vocês que estão nos ouvindo também que nós estamos aqui, né? Então, olha, que assunto legal, né? Mais uma vez, concluindo mais um episódio com assuntos tão legais e importantes. Obrigado a todos vocês, obrigado Júnior, meu colega aqui de bancada, obrigado você que está nos ouvindo, você que chegou até aqui. Por favor, recomenda esse podcast para todo mundo que você conhece. Estamos aí nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, YouTube. Em breve, se possível, em outras também. Siga a nossa página lá no Instagram, que a gente criou recentemente e agora está chegando mais conteúdo por lá, que é @ato0podcast. Nós temos também um e-mail, né? ato0podcast@gmail.com. Então, por enquanto, o nosso podcast está saindo às segundas-feiras, a cada 15 dias. E em breve, essa periodicidade pode aumentar, vai depender aqui do nosso tempo. Se tem algo que o professor não tem, é tempo, né, Júnior? Justamente. Então, a gente segue aí nessa linha por enquanto. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve no próximo episódio. Até lá.